Olá, como estão? Estamos bem? Santa Isabel continua bonita? Então, nós vamos agora dar continuidade ao nosso estudo da obra Nosso Lado, André Luiz. Nós vimos no vídeo anterior sobre a ministra veneranda e hoje nós vamos ver o capítulo 33, curiosas observações feitas por André Luiz, ok? Então, para a gente não deixar o vídeo muito longo, vamos iniciar com a leitura e o estudo deste capítulo, ok? Então, André Luiz, referindo-se que pouco depois, aliás, desculpe, pouco minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu a ida dele ao grande portão das câmaras lá de retificação, pois eles estavam aguardando os samaritanos que deviam estar na vizinhança, voltando do umbral. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providência. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras, aqui troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra, além folhas caprichosas lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentava tamanha impressão de bem-estar. Tanto é que, no capítulo anterior, Narcisa dá a conhecer os salões, os cuidados que se tem nessa região da ministra veneranda. Assim caminhava silencioso sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-no de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram, desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. E aí ele começa a refazer a sua chegada ao nosso lar, né? Onde estariam as paragens de sonho? Na Terra ou naquela colônia espiritual? O que teria sucedido a Zélia e aos seus filhos? Por que razão me prestava ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Vejam que nem sempre quando há o desencarne de algum ente querido nosso, que ele possa estar praticamente de imediato em contato conosco, né? Como nós talvez muitas vezes desejamos. E mesmo da parte deles, lá dos desencarnados, também nem sempre é possível, né? Então muitas pessoas acham que é simplesmente uma comunicação simples entre a Terra e o plano espiritual. E não é bem assim, né? Nós ainda pouco sabemos dessas relações de comunicação para que elas sejam feitas mais efetivamente. Ok? Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente. E, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Natural, né? A gente, quando ama, como tem os nossos queridos, normalmente a gente fica sempre ligados a eles pelos laços da saudade. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados? Como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Mas ao mesmo tempo ideias generosas confortavam o espírito. Não era eu o náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar-se como náufrago, não devia o desastre senão a mim mesmo. Até porque, como náufrago, ele estava sendo muito bem atendido no plano da colônia de nosso lar. Agora que observava em nosso lar vibrações novas, de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras de toda sorte. Isso nos sirva de alerta, né?
Às vezes a gente perde muito da nossa existência em frivolidades que não nos levam a nada. Quando na tomada de consciência espiritual, essas frivolidades passam a ser coisas secundárias e a gente foca mais no nosso próprio crescimento. Em verdade, muito amar a companheira de lutas e sem dúvida dispensar auxílios ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente a minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Tarde verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar a sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. André Luiz quer dizer com isto que, às vezes, nosso egoísmo simplesmente de usufruir da companhia dos nossos seres amados, sem termos contribuído de alguma forma para que estes elos se tornem mais perenes, mais fixos, né? Simplesmente a gente não consegue se reaproximar dos entes queridos por falta deste vínculo mais forte, que muitas vezes apenas queremos só usufruir sem nada crescer, ok? Tais pensamentos instalavam-se no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontrara as penúrias da incompreensão. E o que teria sucedido à esposa e aos filhinhos, deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me ver despertar a mente para os estados mais altos. Torturavam-me as inquirições internas, mas prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando a lenha através dos campos de cultura. Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei-me alguns minutos entre a admiração e a prece. E agora vem uma observação interessante de André Luiz. Instantes depois, divisei ao longe dois vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam dois homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça como que se escapava um longo fio de singular proporções. Tive a impressão de identificar dois autênticos fantasmas. Vejam, André Luiz está se referindo à visão de fantasmas no plano espiritual. Né? Muito interessante. Não suportei cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior. Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência e, notando que ela mal continha o riso. Ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aquelas personagens? Fundamentalmente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da terra. Tratam-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Observem esse item que a gente já volta. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Não se arreceie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir essas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Nós sabemos, pelos ensinamentos da nossa doutrina, que quando o nosso corpo físico entra em estado de repouso, o nosso espírito se desprende deste corpo e vai para o lado do plano espiritual. Mas essas observações de André Luiz nos faz repensar a questão,
Porque ali a Narcisas explica que somente espíritos de uma certa hierarquia missionária conseguem atingir os níveis do plano da colônia de nosso lar. E olha que esta colônia, ela está praticamente na primeira camada junto do nosso planeta. Então, entendemos que muitas vezes, deste desprendimento do nosso espírito da matéria enquanto dormimos, né, eles se deslocam, mas a não grandes distâncias da crosta do orbe terrestre. Muito provavelmente, às vezes, né, quem sabe, a gente não consiga nem sair do nosso próprio quarto. Né? Mas sempre, antes de dormirmos, é aconselhável a nossa prece, e nessa prece entrarmos em contato mental com o nosso mentor, pedindo auxílio para estarmos em contato com um plano espiritual, que embora esteja junto da nossa crosta terrestre, né, junto de espíritos que possam nos auxiliar, nos ajudar, ou a trabalharmos em proveito do nosso próprio benefício, ou em reuniões de estudos que muitas vezes acaba acontecendo. Né? Então, muitas vezes, alguns espíritas, né, dizem que quando a gente se desprende no momento do sono, a gente vai atingir as elevadas paragens. Não é bem assim. Né? Depende muito do grau evolutivo de cada espírito. Vamos retornar então à nossa leitura. E, após ela dar essa explicação, encorajando bondosamente, acentuou: Vamos até lá, temos 40 minutos depois da meia-noite e os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-se ainda a enorme distância os dois vultos que se afastavam de nosso lar tranquilamente. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de referência e exclamou: Olha, eles estão envolvidos em uma claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados da esfera carnal em tarefa que não podemos conhecer. Ali estivemos minutos longos parados na contemplação do campo silencioso. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte enluarado e observou. Lá vêm eles. E aqui a gente vai agora ter algumas observações de André Luiz e a enfermeira, muito interessante para os nossos conhecimentos a respeito da existência dos animais no plano espiritual. De repente, ouvi o ladrar de cães, identificando a caravana que avançava em nossa direção a grande distância. Que é isso? Interroguei, assombrado. Os cães, fala Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora à nossa descrição. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho, que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, no formato de diligência, precedidos de mantilha de cães alegres e barulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareciam iguais aos muares terrestres. Mas a nota mais interessante era os grandes bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros produzindo ruídos singulares. Então a gente tem, através dessas observações de André Luiz, né, a evidência da existência de animais no plano espiritual, mormente na colônia de nosso lar. Cabe a observação de que em todas as esferas do universo há sempre o processo evolutivo de todos nós. Interessante observar que no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, que aborda o tema dos 3 reinos, o mineral, o vegetal, o animal, na qual nós, seres humanos, enquanto corpo físicos,
estamos igualmente enquadrados. E neste capítulo, né, Kardec, em conversa com o plano espiritual, né, sabe dos processos evolutivos que se encontram em todos os níveis de existências no nosso universo, mormente nos planos físicos da matéria, como também nos planos espirituais, da matéria mais quintessenciada, mais sutil do que a matéria mais bruta da qual nós somos compostos, e muito provavelmente em planetas órbes mais atrasados que o nosso, mais denso provavelmente. Então, não é de se estranhar a existência desses animais. E vejamos agora a questão das explicações da Narcisa a respeito da utilização desses animais nestas caravanas dos samaritanos que vão colher pessoas, espíritos, lá no umbral. Depois dessa observação de André Luiz, ele se dirige a Narcisa e pergunta: mas onde está o aerobus? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Dizendo-me que não, indaguei por quê, e sempre atenciosa a enfermeira explicou: é uma questão da densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar. O avião, que fende a atmosfera do planeta, não pode fazer o mesmo na massa equórea. Poderíamos construir determinadas máquinas, como o submarino, para a densidade do ambiente lá no umbral. Mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espíritas superiores preferem aplicar aparelhos de transição. A ideia sempre é não ofender as consciências mais simples, mais humildes, né, que se encontram muitas vezes na retaguarda da evolução. Em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais nestas buscas no umbral. Como assim? Pergunta surpresa. E aí ela nos explica. Os cães facilitam o trabalho. Os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos de ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Nós aqui na Terra, nós sabemos das aves carniceiras, assim chamada, aquelas que procedem a uma higienização e uma limpeza de animais que morrem abandonados ao léu, né? Os urubus, as aves que acabam comendo toda aquela carniça, procedendo assim uma limpeza, inclusive de tão fétida que se encontra os cadáveres desses animais mortos por aí. Da mesma forma, o entendimento nosso é este, no plano espiritual, essas ibis, essas aves, em vez de se alimentarem de matéria mais densa, elas se alimentam da matéria mais sutil, mais de pensamentos tenebrosos que devem vigorar lá no umbral, ok? Vim agora a mais próxima caravana. Narcisa falou-me com mais bondosa atenção, rematando. Mas no momento o dever não comporta minudências informativas. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e de experimentação. E distribuindo as ordens de serviço aqui e acolá, Narcisa preparava-se para receber novos doentes do espírito. Né? E aí, essa questão nós vamos deixar para um próximo vídeo, que será referente ao capítulo 34 do nosso lar, os recém-chegados do umbral. Por hoje, ficamos um pouco por aqui, como já havíamos informado no outro vídeo. Nós vamos fazer algo em torno sempre de 20 minutos para não ficar tão cansativo
para que as pessoas consigam, de uma só vez, ter o contato com os elementos do nosso estudo sobre a obra de André Luiz. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima vez. Muito obrigado.